todos. Oi, Sidney. Seja bem-vinda. Este dia você vai ser nossa professora hoje. Temos a honra de ter você aqui, então seja bem-vinda. Obrigada, Nancy. Bom dia a todos. Bom dia aos que eu conheço, né? E aos que ainda não conheço. Bom Confesso dia. para todos que essa, para mim, bom dia, é uma experiência diferente. Eu gosto muito do presencial. Para as galera que é aqui de São Paulo sabem disso, mas estou me adaptando a esse novo recurso, né? Que é usar a ferramenta tecnológica. Bora lá, vamos começar. Ô, Ana, eu mesmo vou apresentar aqui, né? Você que escolhe, se você se sentir à vontade, mas eu tô aqui pronta. Se Tá você bom. Se eu tiver dúvida, eu te chamo então, tá bom? Bora lá, gente. Galera, como eu costumo falar, né? Eu costumo falar um pouquinho rápido. Se sentirem que eu estou falando muito rápido, podem me interromper, tá? Pode pedir, pode escrever no chat. Na minha região, em Minas Gerais, nós falamos muito rápido, ao contrário de outras regiões de Minas. Eu moro em São Paulo já há 25 anos, mas o meu sotaque, alguns trejeitos permaneceram, tá? Até porque eu não fiz questão que eles mudassem, porque eu acho que tinha muito a ver com as minhas características naturais do lugar onde eu nasci, com o qual eu tenho muita reverência e muita gratidão lá no meio do mato, no cantinho de Minas Gerais. Bora lá, para começar, falar desse tema. Deixa eu seguir aqui o que a Ana me disse ontem para tirar o da minha tela. Ô, Ana, você consegue dizer para mim o que estava escrito mesmo? Para mim tirar essa faixinha preta da tela? ocultar o painel flutuante. Acho que eu consegui. Deu certo, não deu? Deu. Tá. Tava aparecendo para vocês também, né? Não, aqui estava tranquilo. Tá. Para nós começarmos, eu vou sugerir um breve exercício. Vocês podem permanecer com a câmera desligada ou ligada, é indiferente, tá? E um exercício simples, que é qualquer objeto que tiver ao seu entorno, pode ser uma caneta, pode ser uma folha, algo leve que não quebre, que você pegue na mão, tá? E solte. Depois vocês vão escrever para mim no chat, enquanto eu vou falando aqui, sem pressa, tá? Calma. Quanto tempo vocês duraram para fazer isso? A sugestão foi pegar um objeto simples, leve e soltar. E aí vocês vão escrevendo no chat para mim depois, que no finalzinho eu vou ler, tá? E aí depois eu volto a falar sobre esse exercício inicial. Vamos lá, porque são só 30 minutos, 8 já se foram. A concepção, a mãe como interface entre dois mundos, a neurolinguagem do corpo e da gestação. A comunicação não verbal reflete emoções e padrões mentais, influenciando a forma como nos expressamos e interagimos. Na fusão do óvulo e espermatozoide, inicia não apenas a formação biológica de um novo ser, mas também o desenvolvimento de sua psique primordial. Esse processo marca o início da construção da identidade e da percepção do ambiente, influenciando profundamente sua relação com o mundo desde os primeiros instantes de existência. Desde então, emoções como o medo, o estresse, podem afetar a energia vital do embrião. O sistema neurovegetativo reage a ameaças e gera registros celulares, enquanto que as emoções positivas contribuem para um desenvolvimento equilibrado. A concepção, gestação, nascimento e primeiros dias moldam a adaptação à realidade, influenciando o temperamento e personalidade. O ambiente emocional e físico, nesse período, impacta a segurança e interação social futura.
Metade das gestações são planejadas, enquanto a outra metade ocorre de forma inesperada. Esse contexto pode influenciar a energia emocional recebida pelo embrião, registrando sensações de alegria ou susto em sua biologia e percepção inicial do mundo. Questões como: sou bem-vindo? Estou atrapalhando? E tenho espaço para existir? Podemos aí conviver com essas questões. E, com certa recorrência, elas aparecem em constelações. Os recém-nascidos e as crianças têm uma grande capacidade de autorregulação e retorno ao fluxo. O que quer dizer com isso? Que mesmo ela passando por essas questões que a afetam, ele tende a fazer o retorno ao fluxo energético de forma natural. William Reich, diz que a criança recém-nascida é, em primeiro lugar, uma parte da natureza viva, um sistema governado por certas leis bioenergéticas, e está constantemente comprovado que os organismos que funcionam de acordo com a sua natureza não apresentam biopatias. Crianças e animais nascem sem encorajamento, e isso compõe a base da sua saúde mental. Isso significa que elas desenvolvem respostas, recursos e defesas para a sobrevivência, mesmo em meio a condições em que elas foram concebidas. A neurolinguagem na concepção de uma gestação inicial está relacionada à forma como os estímulos emocionais e cognitivos influenciam o desenvolvimento do bebê desde os primeiros momentos. Estudos indicam que a interação entre mãe e feto começa muito cedo, e fatores como o estado emocional da gestante, o ambiente e até a forma como a gravidez é percebida pode impactar o desenvolvimento neurológico do bebê. Psicologia corporal sugere que a energia emocional materna exerce influência direta na formação do vínculo inicial do bebê, afetando sua segurança emocional, seus padrões de respostas ao ambiente. Estudos em neurobiologia e psicanálise indicam que, desde a concepção, o cérebro do bebê é altamente receptivo à linguagem e às emoções. Dessa forma, a comunicação afetiva desde a gestação torna-se essencial para um desenvolvimento saudável, favorecendo a construção de vínculos e a percepção de acolhimento no mundo. Como o momento da concepção afeta o bebê? Fatores físicos, energéticos e emocionais dos pais influenciam o desenvolvimento. O embrião registra sensações, alegria, susto, rejeição ou acolhimento. Aqui eu estou repetindo, na verdade, quando nós olhamos a mãe como uma interface, né? Como o primeiro meio onde a criança ela entra em contato com o mundo. Mesmo lá dentro do útero, o bebê, o feto, o embrião, ele já começa a fazer essa interação com o mundo por meio da mãe. E o estado que a mãe se encontra naquele momento vai refletir bastante nessa gestação. Importância do ambiente e o papel do útero e da energia materna. Útero receptivo e acolhedor, pois a energia materna influenciará no temperamento e personalidade. Crianças nascem sem bloqueios emocionais naturais, tá? Na verdade, elas não nasceriam com esses bloqueios, a não ser por meio da recepção aí da interface com a mãe. Desde a concepção, o corpo e a psique do novo ser começam a desenvolver simultaneamente. As emoções vividas pela mãe nesse período, sejam medo, estresse, rejeição, amor, alegria e acolhimento, influenciam profundamente a construção da percepção inicial desse ser sobre o ambiente e seu vínculo emocional. Por que eu coloquei isso aqui de forma repetitiva? Porque na neurolinguagem nós vamos falar sobre o mapa e o território, tá? O que significa o mapa? O que significa o território? Para a PNL, vida, mente e corpo são processos sistêmicos. Eles estão interligados e interagem entre si. Programação neurolinguística
Vamos começar agora, literalmente, falando da PNL e como todos esses fatores anteriores impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. A programação neurolinguística é o estudo do processo do pensamento humano, ou seja, estuda como construímos nossos modelos subjetivos do mundo a partir da realidade objetiva e como esses modelos objetivos estabelecem diretrizes para as nossas interações com o mundo. A neurolinguística, basicamente falando, nasceu da modelagem de 3 fontes principais, pessoas que foram terapeutas excepcionais no desenvolvimento humano: Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson. Para quem tiver curiosidade, depois podem pesquisar sobre. A PNL foi sintetizada de áreas distintas, incluindo semântica geral, gramática. Literalmente, ela bebeu de inúmeras fontes, tá? Busca conectar a parte neurológica com a linguagem e os padrões comportamentais. Ela se refere a 3 componentes básicos, o que é, literalmente, a programação neurolinguística. Programação, nós vamos falar de implantes, neuro, de associações, e linguística, as crenças, os nossos pensamentos, o diálogo interno consigo próprio ou com o outro. Vida e mente são processos sistêmicos. Essa parte eu vou, já são 7h16, eu vou deixar porque vocês vão receber esse material depois e vocês podem ler com calma, tá? Ela vai falar aqui sobre a subjetividade. Vamos lá. Mapa não é território. Talvez para muitos seja a primeira vez que vai ouvir essa frase, né? O mapa não é território. Aqui eu coloquei mapa versus território. O que que é mapa e o que que é território? O mapa é tudo o que nos passaram sobre o que é a vida, o planeta e o universo. Na verdade, é tudo o que nós recebemos dos nossos pais, da escola, da família, familiares, do país em que vivemos, e a partir daí nós construímos uma imagem do mundo. Então, desde muito pequenininhos, nós somos aí capturados pela mente dos adultos, os bebês, né, desde muito pequenos, e ao ser capturados, nós vamos sendo instruídos, que é uma palavra bonita para se dizer, mas podemos dizer também que somos domesticados desde muito cedo, e a partir dessa domesticação, a partir dessas instruções ou dessa educação, nós criamos um mapa subjetivo da nossa realidade, do mundo, da vida, do que significa a vida, do que é a fé, entre tantas outras coisas. O mapa, ele basicamente, ele não é um problema, ele pode ser muito limitado ou pode ser muito ilimitado, mas vai depender muito das historinhas que nós ouvimos no decorrer do nosso desenvolvimento. E o que é o território? O território é a realidade última, ou a realidade objetiva. Na PNL, nós vamos falar sobre a trilogia da mente, a estrutura básica da experiência humana, tá? Então, nós vamos falar de pessoa. Então, vamos falar de mente consciente, essa ilha dentro de um oceano, como nós expressamos na linguagem junguiana, a mente inconsciente, como o oceano, e a mente crítica, que são os nossos filtros, que compõem aí a nossa estrutura básica de experiência, o nosso modo de pensar, tá? Eu costumo usar a imagem porque internamente todos nós, o nosso mapa, ele basicamente ele é formado por imagens. Ele tem também aí a linguagem e as configurações fisiológicas aonde estão configurados em nosso corpo. Quando anteriormente eu coloquei o mapinha lá, programação, neurolinguística, um exemplo para a gente associar é que na programação, na associação, está conectado com esse triângulo aqui, que é quando nós, por todas as experiências que nós vivemos na vida, desde os nossos momentos mais remotos ainda intrauterino, nós configuramos as experiências de forma no nosso corpo através
daquilo que nós ouvimos, do que nós escutamos. Nós criamos uma representação interna imagética mesmo, ela é formada por sensações, os nossos cinco sentidos, né? Que colocamos aí a fisiologia e a representação interna, onde, configurado aí com essa fisiologia, nós temos uma imagem para a experiência, o que nós ouvimos ali no momento daquela experiência, o que o nosso corpo gravou, cheiro, cor, tonalidade, tamanho. Se é uma experiência, por exemplo, que eu vivenciei e que me gerou muito medo, é, aquilo, vamos supor que foi uma experiência onde eu, criança, tive que entrar em contato com algum conteúdo, alguma expressão, um conflito de adultos. Os adultos, eles para a criança, ele é muito grande, então aquilo vai ficar gravado na psique da criança como uma imagem onde há pessoas muito grandes, gigantes, por exemplo, brigando. A sensação que ela tem no corpo, onde é que ela grava aquilo, se é no peito, se é na perna. Quando nós falamos, por exemplo, da hipnose, da memória celular, onde pessoas com traumas muito complicados buscam ressignificar um trauma, é muito comum que a imagem que elas entram em contato, que elas trazem, que aquilo está gravado, às vezes no pescoço, às vezes nas costas, no abdômen, no peito. E quando nós pedimos para que entre em contato com essa imagem, ela traz de volta toda ali a emoção, a potência ali da energia com qual aquilo foi sentido. E aquilo fica vivo na pessoa. Então, são traumas que são revividos de diversas formas e que muitas vezes nós vamos reconfigurando os outros traumas ali em cima. Então, essa linguagem, essa fisiologia, essa representação interna, ela está basicamente aí estruturada em todas as experiências que nós vivemos. Isso pode ser em experiências não tidas como positivas, como também nas experiências positivas, tá? Que é o que também a gente vai chamar aí de gatilho. Nossas programações se estabelecem, como eu já falei anteriormente, na fisiologia, na representação interna e na linguagem. A neurolinguagem ela está relacionada à forma como nossa comunicação reflete nossos estados emocionais e padrões mentais. Ela se baseia na ideia de que gestos, posturas e expressões faciais são manifestações do nosso inconsciente e pode revelar muito sobre nossos pensamentos e sentimentos. Para fechar aqui é só. Ana? Oi, tô aqui? Olha, eu pensei que eu tinha fechado a tela. Não, Acho que eu você. consegui fechar, não consegui? Não, ainda está aberta. Bom. O que tem de bom da gente compreender é que cada um de nós temos um mapa subjetivo da realidade, tá? O mapa, todos nós, sem exceção, temos um mapa do que é a realidade, né? Nós temos uma imagem do que é o mundo, do que é a vida, do que nós acreditamos. E quando nós pensamos que nós temos um mapa subjetivo, pessoal, nós podemos imaginar que não é nem imaginar, é constatar que todos os seres humanos também têm um mapa, né? E se todos os seres humanos têm um mapa, como que fica a minha vida em relação aos outros? Se eu conheço o meu mapa pessoal, certo? Se eu conheço as configurações, os caminhos por quais eu percorro, as minhas limitações, as minhas possibilidades, eu tenho a capacidade tanto de compreender a mim mesma, que aqui nós podemos falar de autoconhecimento, como eu posso também desenvolver a capacidade de lidar com o outro. Esse outro que também teve suas experiências, né, seus traumas aí durante a vida, as suas facilidades, suas dificuldades, e eu posso talvez conviver de forma melhor que esse outro, né? Porque se eu reconheço que eu tenho um mapa que não necessariamente ele está falando do território, certo? Eu esteja falando das minhas crenças pessoais quando eu levo para o outro aquilo que eu acredito, né? É muito comum que as pessoas tenham muito conflito umas com as outras.
se nós parássemos para pensar um pouquinho, putz, eu tenho um mapa, eu tenho um mapa da realidade, eu tenho um mapa do que é a vida. O outro também tem. Será que nós temos atritos? É uma pergunta que eu deixo com todos, tá? Será que nós temos atrito com o outro ou nós temos atrito com o mapa do outro? O meu mapa, eu considero o meu mapa mais verdadeiro do que o outro, tá? E na PNL nós vamos dizer que o nosso sistema de crença, né? Ou o próprio mapa, vou simplificar, ele pode ser limitado ou possibilitador. Então, um mapa mais limitado, eu vou encontrar mais dificuldades na vida, eu vou ter menos recursos. E na PNL, a gente trabalha exatamente com inúmeras ferramentas e recursos. Sabe aquele triângulo que eu mostrei ali no começo? Para que aonde a pessoa identifica que ela tem mais dificuldades, onde ela encontra muita limitação, seja na relação com as outras pessoas, seja na relação com o trabalho ou com a própria vida, ela pode entrar em contato com isso a partir do próprio corpo, né? Onde eu acesso essas informações que estão gravadas muitas vezes, quase sempre, de forma completamente inconsciente. E ao olhar para uma dessas pontas, a gente pode reconfigurar uma delas. E como ela é algo sistêmico, quando você mexe em uma pontinha, nós podemos alterar as demais, incluindo a modelagem. Quando eu desacredito em mim mesmo, que eu não tenho potenciais, nós usamos espelhamento, onde a pessoa pode olhar para alguém conhecido, do próprio sistema familiar, ou uma referência mesmo, que às vezes a pessoa traz referências de mídia. Ah, eu queria ser como tal pessoa, mas eu não tenho essa potência. Tem sim, porque o fato de eu reconhecer no outro uma potência e uma capacidade significa que aquilo existe em mim também, mas que eu ainda, a nível consciente, eu não tenho conhecimento, mas que eu posso adentrar esse aspecto de forma aí entrando numa visualização ou mesmo com a hipnose, por exemplo. Então, na PNL, nós temos muitos recursos que são extremamente possibilitadores. Eu, particularmente, faço uso, tá? E uma coisa que eu acho bastante interessante é que nós muitas vezes não nos atentamos ao nosso mapa. Nós não observamos, a gente segue de forma cega, acreditando em tudo absolutamente que nos foram ensinado. Depois de uma certa idade, a gente tende a questionar, porque a vida traz inúmeras situações para que a gente possa refletir, né? Traz outros mapas diferentes, que mesmo que a gente resista, eles vão acontecendo no nosso dia a dia, a não ser que nós nos isolemos, que nos mantemos isolados uns dos outros, mas no contato uns com os outros, nós vamos entrar em contato com mapas diferentes de pessoas que talvez tenham um mapa mais possibilitador, que esteja mais próximo do território. E o que é o território? A gente pode pensar que o território é algo mais objetivo, é algo mais comum, é algo que talvez as coisas são como são para todos. E aí é onde o mapa entra, tá? Onde eu, com o meu mapa, eu tendo a resistir, por exemplo, ao que é o território. Eu costumo dar exemplos muito simples, que é onde facilita a gente adentrar. Os seres humanos, todos nós temos necessidades básicas, primordiais, principalmente lá na nossa primeira etapa da vida. E as nossas necessidades, elas são as mesmas. Nós sentimos fome, nós sentimos sedes, nós temos necessidade de acolhimento, de afeto, nós sentimos raiva, sentimos medo. O porquê que eu posso pensar, com o meu mapa pessoal subjetivo da realidade, do que é a vida, do que é o mundo, que eu posso estar mais certo do que o outro. Porque a partir de um ponto de vista, eu associei durante a minha vida que aquilo que eu aprendi é o correto, é o certo, e que só eu sei o que é a verdade. Quando, na verdade, eu estou me guiando pela vida por meio do mapa. E o que é o território de uma outra forma simples, mas ainda configurada a nível racional mesmo para a gente pensar. Água, né? Todos nós bebemos água. Qualquer parte do planeta Terra, água é água. Quando nós falamos, por exemplo, de religiões, do que é Deus, será que todos nós
chegamos no mesmo lugar, ou nós ainda configuramos algo imanente, transcendente, como uma figura associada ainda ao, ao humano, né? Muitos de nós ainda temos essas limitações. Então, olhar para o território é nos perguntar quem de fato somos, né? O que nós acreditamos? O que nós acreditamos está sustentado no quê? Lembra lá o exercício inicial que eu pedi para que vocês fizessem? Eu não sei se vocês escreveram no chat, eu vou dar uma olhada agora, tá? Bora lá. Chat bombou. 30 segundos, 1 segundo. A Idália, Cibele, 4 segundos. A Andréia, 1 segundo. A Lúcia, muito rápido. Demorei 0 segundos. A Eloá. Muito bom, Eloá. A Selma, 1 segundo. Rápido. Bom, foi fácil, né? O soltar, né? Como o nosso sistema de crenças, então me parece aqui que a maioria está abertamente, está aberta. O soltar, gente, quando nós pedimos num exercício, por exemplo, que alguém solte um objeto, está muito conectado à programação neuromuscular, né? Então, se eu estou com um objeto que eu sou capaz de soltar imediatamente, quando eu olho para o meu sistema de crenças ou para o meu mapa da realidade, significa que eu também estou aberto a mudanças, estou aberto para aquilo que a vida se apresenta, para que eu possa olhar de forma genuína, que eu tenha a capacidade de refletir, de analisar, de lidar com as diferenças, de lidar com outros mapas diferentes do meu, de conviver com as pessoas, né? Até que basicamente o brasileiro, acredito eu que nós, maioria de nós, temos essa capacidade de forma mais genuína aí, talvez pela nossa própria diversidade. Alguma dúvida? Bom dia, Tarso.